Olá, continuando com as nossas aulas práticas, vamos falar sobre os órgãos de transferência de potência do trator. Tá? Então nós estamos vendo aqui o braço inferior esquerdo, braço inferior direito. E aqui nessa parte central aqui a gente teria o terceiro ponto do trator, que é uma luva telescópica. Então é utilizado esse para transporte e também para levante de equipamentos. Outro equipamento muito importante, outro órgão importante é a barra de tração. A barra de tração pode ser acoplada por um pino aqui, que vai tracionar os equipamentos de arrasto. Nós temos ali mais na parte central um eixo estriado, que é aqui nessa região é a tomada de potência. A tomada de potência transfere potência para as outras máquinas, é um eixo rotativo, 6 estrias 540 RPM, 21 estria 1000 RPM. E o último órgão de transferência de potência nós temos aqui nessa região aqui, que é justamente os terminais de engate rápido. Por meio de um fluido hidráulico, ele faz a transferência de potência para as outras máquinas de acionamento. Então esses são os 4 órgãos de transferência de potência. Importante a gente observar que nós temos aqui os rodados do trator, que normalmente nós temos o tipo convencional, R1, e nós temos os de garra alta do tipo R2. Esse aqui é um garra convencional. Tá? E é importante a gente observar que os pneus dos tratores eles têm uma numeração, tá? E eles têm uma nomenclatura. Tá? Vamos tentar demonstrar aqui. Neste caso, vocês observam que tem um número grande aí na parte de baixo, 18.4, está aqui, 18.4-34. Então, eu tenho aqui a largura do pneu e o diâmetro do ar. Como ele tem um tracinho, tá? Ele indica carcaça diagonal. Ele poderia ter um R e seria carcaça radial. Tá? Então, eu tenho aqui a largura do pneu em polegadas e o diâmetro do pneu em polegadas. Tracinho diagonal com R radial. Esse é um sistema em polegadas. Vamos ver o pneu dianteiro aqui. O pneu dianteiro também é um pneu de tração. A gente observa que o número dele está melhor posicionado aqui para nós observarmos. Tá? Então estou vendo aqui, vocês estão vendo comigo, 14.9-24. Então largura do pneu e 24 é o aro dele aqui, tá? 24 de diâmetro em polegadas. E a gente vai observar em algumas vezes aqui na sequência se há a presença do R1 ou R2. Neste caso deste pneu, a gente observa aqui, ele indica o sentido de rotação e tem a marcação do pneu aqui, ele é do tipo R1, ou seja, um pneu de tração convencional. Se tivesse R2, seria um pneu de garra alta para locais alargados. Então, voltando à numeração, largura em polegadas, diâmetro em polegadas. Se tivesse um R, carcaça radial. Se não tem, tracinho, carcaça diagonal, neste caso aqui. Podemos observar outros tipos de pneu, como os pneus do carro, onde eu tenho uma medição do tipo métrica. Bom, nós estamos vendo aqui um pneu de um carro convencional, onde a medida é diferente. Vocês vão observar aqui, talvez não está dando para enxergar direito, mas eu tenho aqui um 75-65R14. Então eu tenho a medida métrica aqui, a primeira medida, 175, é a largura do pneu em milímetros, barra 65, que é a relação de forma, ou seja, que esse pneu tem, a altura dele é 65% da largura, não quer dizer que a altura dele é 65% da largura, é uma relação de forma. Então essa primeira medida ela é em milímetros, 175, quer dizer que é 175 milímetros de largura e que a altura desse pneu é 65% da largura. R14, então apareceu o R, sem o tracinho, com o traço, carcaça diagonal. Em vez do traço tem o R, carcaça radial. E a última medida continua sendo o diâmetro, e esse diâmetro é em polegadas. Então eu tenho aqui um aro de 14, tá? Um aro de 14 polegadas. Então essa é a medida métrica e a anterior que nós vimos é a medida em polegadas.